Fala pessoal, tudo bom? Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal e vocês devem ter reparado que mudou um pouquinho o meu fundo aqui. É porque nós estamos de identidade visual nova, nós estamos com design tudo novo. Eu já falo um pouquinho de quem fez, mas se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários, fala se vocês gostaram. E dessa vez eu estou trazendo o Metro Report dessa primeira semana aqui de campeonatos maiores que rolou. Rolou um campeonato bem grande nos Estados Unidos e rolou o Sector Qualifier em Milão. Então eu estou trazendo, e eu vou trazendo uma versão mais simples do que eu costumava trazer os Meta Reports, para eu conseguir trazer para vocês mais rápido. Então já tentando, assim, já trazendo no próprio domingo à noite, no máximo segunda-feira de manhã, para vocês já se adaptarem aí para poder jogar. A gente está com a liga semanal rodando toda semana, então para já se adaptar o mais rápido possível e poder sair para a liga semanal. Então me falem também se vocês gostarem desse formato aqui um pouquinho menos preparado, com um pouco menos de preparação, mas que eu consigo trazer bem rápido para vocês já o que rolar no final de semana do competitivo do Star Wars Unlimited. Só falando um pouquinho de quem fez todo o design, foi o Lucas Alves, aqui que é da nossa comunidade, inclusive joga Star Wars com a gente, da agência Flor, fez todo o design, toda a marca, tudo que vocês vão ver daqui para frente, tanto no Instagram, eu tô com o Instagram agora também, do Even Control, vou deixar aqui na descrição, Twitch, aqui o canal no YouTube, tudo que vocês forem ver, tudo ele que fez. Ficou um trabalho muito, muito, muito bom, muito legal, que passava bastante o que eu queria aqui para o canal trazer para vocês. Então, cara, se vocês gostarem, se vocês estiverem procurando alguém para fazer o trabalho para vocês de design, né, escaneia o QR Code, procura a Agência Flor ou manda um WhatsApp para ele. Eu vou deixar aqui ou nos comentários ou na descrição também os contatos dele, para vocês irem lá e falarem com ele, porque foi um trabalho muito 10 que eu acho que ficou muito legal. Eu espero que vocês gostem também. Então, pessoal, vocês estão vendo que agora eu saí do PowerPoint, a gente está aqui no navegador mesmo, e eu vou passar um pouquinho sobre como foram os campeonatos. Eu já dei uma olhada, eu acompanhei boa parte dos campeonatos durante o final de semana, para trazer aqui para vocês o mais rápido possível. Basicamente, a gente teve 3 campeonatos grandes que rolaram. A gente teve o Bottom Invitational, para quem não conhece, Bottom Network é um time de... Acredito que só de Star Wars Unlimited, não sei se eles têm de outros TCGs também, lá nos Estados Unidos. Eles fizeram um grande campeonato lá e tiveram basicamente 3 campeonatos. Então era o 6K, né? Então eles dividiram em 2 pools, o pool 1 e o pool 2. Depois fizeram umas finais e também fizeram como se fosse um side event no domingo, né? Que ainda não tem os resultados aqui. Além disso, a gente teve o Sector Qualifier em Milão, 546 jogadores, é o maior campeonato da história do jogo, então super legal. E eu vou passar um pouquinho sobre como foram. Começando pelos Estados Unidos, a Pool 1 teve, né, então isso aqui é como se fosse a, entre aspas, fase de grupos do campeonato, mas já dá para ter uma ideia boa. A gente teve um Quinlan verde liderando, amarelo, e aí a gente tem Cad Bane azul, que inclusive chegou na final. E aí alguns Djangos aqui, Cad verde, uma lista bem interessante do Von Heg, bem diferente. Eu não estou conseguindo trazer as listas aqui para vocês, porque elas estão todas no melee. Mas é uma lista interessante. E a gente já começa a ver aqui um pouquinho da tendência que a gente viu no final de semana. Tá todo mundo falando nos grupos, eu não vou fazer mistério para esconder. Django basicamente dominou. E quando a gente já joga para o segundo, né? Pulei aqui. No segundo, a gente já vê essa dominância de Django. Então, Django em primeiro, Django em segundo, Django em quarto. Quinlan, Sabine aparecendo um pouco, Han verde e outro Django. Foi o final de semana dos Djangos, né? No geral. Tá muito forte, tá bem fora da curva. E aí, quando a gente vai para o Sector, a gente tem 7 dos 8 primeiros decks, né, do top 8 foram Djangos. Djangos Tarkentown. E somente um Piet amarelo, que é uma match... o Piet, em geral, tem uma match mais favorável no Django. Acho que principalmente o azul. Mas o amarelo acaba tendo um spread melhor. Então vai melhor contra outros decks do que o azul. Mas isso aqui é preocupante, né, pessoal? Assim, vou dar minha opinião primeiro antes de passar por algumas outras taxas de vitórias, algumas listas que eu acho que, se você quiser vencer o Django, pode ser que funcione. É preocupante a gente ter 7 dos 8 primeiros decks sendo Django. E ainda mais se a gente tem um deck aqui no meio que, na teoria, é bom contra o Django, que não consegue se dar bem nessa pool, né? A gente teve uma conversão muito alta também de Djangos. A gente tinha 21% no começo do campeonato e mais de quase 50% quando virou para o segundo dia, né?
E essa trend, assim, ela tende a acontecer também nos Estados Unidos, no bota que a gente estava vendo, e eu acredito que ela tem tudo para acontecer de novo em Liverpool, né? E aí, qual que é a grande questão? Provavelmente vão precisar fazer alguma coisa se isso aqui continuar acontecendo. Quer dizer que o Django em si é um deck quebrável, imbatível, tipo quebrado, imbatível? Eu acredito que não. Eu acredito que o Django, assim, tem como você vencer o Django, eu diria até com uma certa, entre aspas, facilidade. Assim, tem decks que conseguem vencer o Django com bastante força. O problema é que esses decks não conseguem se sustentar no meta atual, principalmente por causa do Han e do Quinlan. Então, os decks que venceriam do Django são decks que são muito ruins contra o Django e contra o Quinlan. Contra o Han e contra o Quinlan, desculpa. E isso gera um problema no meta, onde o Django consegue ser predominante porque os predadores dele não conseguem se estabelecer. E aí eles acabam morrendo naquelas primeiras rodadas e o Django vai sobrando. E quando chega lá na frente você tem os decks mais meta, basicamente só sobra o Django, né? Então, quando a gente olha aqui as taxas de vitórias do Django, então os principais decks eram Queen Attack Quintal. O Django tem uma taxa de vitórias aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco essa tela para ficar melhor para todo mundo. Consigo. Uma taxa de vitórias, né? Foram 146 jogos de Django contra Quinlan, com 86 vitórias, uma taxa de vitória de quase 60% contra o segundo deck mais forte do meta. Uma taxa de vitórias extremamente alta. Acho que Quinlan é um deck difícil de jogar e isso entra aqui também, mas não dá para dizer que é uma match ruim para o Django de nenhuma forma, tem uma taxa de vitórias, né, favorável. E o segundo deck mais predominante no meta é o Han amarelo. A gente também tem uma taxa de quase 58%. Esses dois decks, eles dominam muito o resto do formato. E eles ditam basicamente uma parede que faz com que outros decks, como o Piet Azul, que até aqui tem uma taxa, né, o Django acabou de ter uma taxa de vitórias favorável, mas que no campeonato como todo, do que a gente tem testado, a gente sabe que é uma match boa pro Piet. Ou, por exemplo, o Anakin Azul, Anakin Colossus. O Anakin, por exemplo, tem, né, isso aqui é a taxa do Django contra o Anakin. Então o Anakin tem uma taxa de vitórias bem favorável contra o Django. Qual que é o problema? O Anakin tem muita dificuldade contra o Quinlan e contra o Han. Né? Então, aqui a gente tem, obviamente, também uma amostragem menor, mas se a gente inverter aqui, a gente botar o Han, para vocês terem uma ideia, contra o Anakin, bom, tem uma taxa de vitórias muito, muito, muito pequena, mas a gente sabe que é uma match muito difícil para o Anakin ganhar contra o Han. Não sei se a gente vai ter aqui o Quinlan contra o Han, 50%. Mas são decks que eles meio que travam coisas que seriam predatórias pro Django, né? Então, assim, duas coisas que eu acho que podem acontecer. Ou a gente vai ter, né, um field muito diferente do que a gente teve em Milão, lá em Liverpool. Então, para quem não sabe, próximo final de semana a gente vai ter o segundo sector que vai ser em Liverpool, né? E de duas uma. Ou a gente vai ter o mesmo field, né? Uma coisa muito parecida, e o Django dominando de novo, porque é o deck que está se mostrando claramente mais forte do formato. Até acima das minhas expectativas. Eu achei que Quinlan ia rivalizar bem, até talvez ter um pouco na frente e não está se mostrando dessa forma. Parece que o Django está na frente, pelo menos na média. Ou a gente vai ter as pessoas preparando para jogar quase exclusivamente contra Django. Então a gente vai ter decks como Anakin, decks como Piet, decks como alguns hard controls conseguem lidar bem com o Django, que vão fazer com que isso aqui não aconteça, mas entre aspas quase na marra. Abrindo mão de outras matches para conseguir ter uma match muito favorável contra o Django. E aí eu também é muito difícil prever o que vai acontecer. A minha ideia é que isso aqui vai prevalecer. A gente provavelmente vai ter um meta muito cheio de Django de novo e muito, né, proeminente em Djangos, principalmente nos tops, né, nos top 16, top 64, etc. Se isso aqui continuar acontecendo, eu acho muito difícil a FFG não tomar alguma providência até os Regionals Qualifiers, né? Que acontecem no começo de maio. Então a gente vai ter os Sectors agora e depois os Regionals em maio. E depois os PQs. Eu acho muito difícil, se isso aqui, né, permanecer, que a FFG não tome alguma ação. É o primeiro campeonato, né? São os primeiros campeonatos que a gente está vendo, mas
liga um sinal amarelo, assim, quase laranja na nossa cabeça de como o meta vai estabelecer. Se isso acontecer em Liverpool de novo, acho muito difícil não acontecer nada. O que vão banir? Se vão, ou se vão banir, ou se vão restringir, o que vão fazer? O problema é o Django, o problema é Tarkin Town, o problema é o War Juggernaut, que é o caminhão que entra no chão e pega tudo. Se é Triple Dark Raid, assim, é muito difícil dizer qual que é a melhor escolha aqui para mudar de uma maneira que você não mate o deck, né? Porque a melhor ideia seria, cara, você piora o deck o suficiente para outros decks aparecerem, mas você não mata o deck, né? Esse é o cenário ideal. Mas é difícil imaginar, assim, isso acontecendo. Normalmente o que fazem é ou corta pela raiz, então bane tipo Django, foi o que aconteceu com o Boba, onde a gente tinha o líder quebrado, ou vão banir cartas específicas, tipo Triple Dark Raid ou War Juggernaut, que são cartas que viabilizam o deck. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho extremamente difícil acontecer algo antes de Liverpool, né? Então, antes desse final de semana. Se isso aqui continuar acontecendo depois, eu acho bem provável que aconteça alguma mudança. E aí eu queria trazer uma lista para vocês, que eu não trouxe no meu último vídeo, né? E que ganhou de alguns jungles ao longo do torneio dos Estados Unidos. E ela é uma lista basicamente feita para lidar com Jungles e com Queenland também. Então é uma lista que se dá bem contra o Queenland. E é principalmente por conta de conseguir devolver os pings, ter 10 a mais de vida na base, então ele tem um tempo para se estabilizar melhor, né? O Cad Bane azul. E ele tem muito ambush. Então esses ambush eles vão acabando tirando muita unidade, gerando muito valor ao longo do jogo. Né? Além disso, tem cartas como Covered Strength, que é uma carta que cura, coisa que a gente não tem visto basicamente em nenhum deck, assim. Bastante coisa no espaço, coisa que tira poder, shield é muito forte contra, né, decks que querem pingar e ficar pingando. Snoke, que é o principal problema do Django, né? O Snoke se trava muito no Django, Cad é uma unidade muito difícil do Django lidar. Então, um deck feito para bater no Django. Qual que é o problema? Se esse deck aqui pega qualquer PS pela frente, qualquer hard control, não ganha. Assim, não vou falar não ganha, mas tem bastante dificuldade. Então, se você está esperando muito Django e Queenland na loja de vocês e não muito de outros decks, esse deck se mostrou no final de semana favorável, especialmente contra o Django. Queria trazer essa lista aqui para vocês, essa opção, essa alternativa, se vocês quiserem vencer especificamente Django. Mas é o que eu falei. Vencer Django significa abrir mão de outras matches. Né? E vencer outras matches significa abrir mão do Django. Então a gente tá nesse problema do meta onde o Django é um deck muito forte que além disso está muito bem posicionado e tem uma, entre aspas, parede feita pelos outros decks. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Como eu falei, eu não vou me estender muito nesse vídeo. Eu queria trazer para vocês essa primeira imagem do que foi o competitivo do 7-4, as minhas impressões, a minha preocupação com como o Django tá e um pouquinho de algumas possibilidades para vocês pensarem. Acho que o Anakin, e aí, né, que vai até o final do vídeo, o próximo vídeo vai ser um deck tech do Anakin com o Brandolin, que talvez seja o melhor jogador desse arquétipo aqui no Brasil. Então vai ser o próximo vídeo, então se você quiser aprender a guiar de Django é uma opção, ou o Cad Bane azul se mostrou boa opção também. Queria saber da opinião de vocês, se vocês acham que tem que fazer alguma mudança já, se dá para segurar até Liverpool, né? Se aconteceu a mesma coisa, se tem que mudar para o Regional, e o que você mudaria, se é ban em Tarkin Town, Django, TDR, né? Queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre esse cenário, né, luz amarela que a gente está tendo. Fechou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.